Boa noite, irmãos. Nós gostaríamos dessa noite compartilhar a palavra com vocês no Evangelho de Mateus. Nós estamos no terceiro domingo do Advento e nada mais apropriado do que nos recordarmos a respeito de como foi o evento do nascimento de Jesus e deste evento tirar ensinamentos para a nossa vida. Queria convidar você a abrir o texto no Evangelho de Mateus, dos versos 18 a 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos ter uma breve palavra de oração. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante desse texto maravilhoso que anuncia a tua chegada ao nosso meio. Nós queremos te pedir que nesta noite nós possamos extrair desta história e desse relato ensinamentos preciosos para a nossa vida, de forma que sejamos transformados por estes ensinamentos e tenhamos assim uma vida cada vez mais próxima do Senhor, cada vez mais em linha com o Evangelho de Jesus Cristo. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vivemos um tempo bastante difícil. Define-se já esse tempo como o tempo da pós-modernidade, que traz na sua característica uma incapacidade de crer em uma verdade absoluta. Tudo tornou-se relativo. E quando então se trata de assuntos relacionados à religião, e no nosso caso, às Escrituras, vemos que a humanidade, a sociedade vai num caminho contrário a aceitar o que a Escritura nos ensina. Vemos um movimento muito claro da mudança dos valores para os símbolos. Eu explico. O Natal, uma data tão festejada, tão importante, ela tem se tornado ao longo dos anos uma data esvaziada de significado, uma data em que lentamente vai se apenas apegando-se aos símbolos, às coisas que nos lembram essa época. No hemisfério norte, várias coisas da natureza, neve, coisas mais, pinheirinhos, né, e luzes e tudo mais. Então as coisas vão ficando presas aos símbolos, sem o significado, sem o real sentido. E na verdade a gente vive numa sociedade tão plural, com tantas crenças, com tantas visões de mundo, que cada vez mais nos sentimos acuados quando queremos falar do verdadeiro sentido do Natal. Não se engane, caminhamos por um tempo difícil, onde, quem sabe, vão até nos dizer para não mais falar do Natal, não mais falar do nascimento de Jesus, para deixarmos de lado aquilo que tange a fé cristã de mais central, que é o nascimento do Salvador, e simplesmente obrigados por uma ética da diversidade, uma ética que tem que considerar todas as visões de mundo, todas as experiências e o respeito pelas outras visões. Nós teremos tempos difíceis, mas nós precisamos perceber e entender e nos situar, porque o que há de tão precioso ou de tão impactante nessa data que causa essa repulsa, essa recusa por parte da sociedade?
O que há no Natal de tão relevante que incomoda aqueles que não concordam conosco? O que o Natal tem a dizer para a sociedade? E é aí que eu queria então meditar neste texto lido do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus relata com um grau de detalhe essa história, que é uma história de gente, uma história humana, uma história, num certo sentido, ordinária, né? Mas também no outro sentido, uma história extraordinária. Nós temos aqui um casal desposado, que segundo a lei judaica era um casal já comprometido. Lá em Deuteronômio 22 você encontra a lei que ensinava e mostrava e estabelecia que um casal despojado, ele praticamente está comprometido como no casamento, mas não há ainda o intercurso, não há ainda a coabitação. Portanto, ele tem toda a responsabilidade do casamento sem ter, de fato, o casamento, né? O acasalamento, digamos assim. E nesse caso dessa história, surge então uma gravidez inesperada numa virgem. Esse assunto é gravíssimo, porque dentro do costume de Israel, a virgem jamais poderia se tornar, ou perder sua virgindade, ou ter uma relação com uma outra pessoa, que não fosse o seu futuro marido, com quem estava desposada. Então Maria, nesse contexto, torna-se uma pessoa vulnerável, uma gravidez de vulnerabilidade, onde o filho dela também corria risco, porque a pena para esse tipo de atitude era apedrejamento na porta do pai. Então é uma situação extremamente complexa, uma situação extremamente difícil, emocionalmente falando, dentro do contexto de Israel, dentro do contexto dos costumes de Israel. E nós temos aqui um homem justo, um homem honesto, que decide deixá-la para não comprometer o seu bem-estar. Agora, se nós olhamos na perspectiva de José e Maria, nessa história ordinária, vemos também um evento extraordinário, porque é na vida de Maria que se cumpre um plano perfeito, desenhado por Deus desde a eternidade. Ela se vê grávida pelo Espírito Santo, algo totalmente poderoso, totalmente extraordinário, fora das nossas capacidades de compreensão. E este plano de Deus, desenhado na eternidade, é o plano de dar respostas. É um plano para dar respostas aos problemas da humanidade. É um plano que apresenta uma saída para os problemas da humanidade. Natal é tempo de respostas. Portanto, o que eu queria refletir com os irmãos nesta meditação são apenas 3 ensinamentos ou três coisas que o Natal vem nos dizer de muito impactante. A primeira delas é que aquele bebê não era comum. Diz um texto, no verso 20, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O relato lá do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, nos diz que o anjo disse a Maria, lá no verso 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos, o Natal vem nos revelar que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Parece meio básico a gente dizer que Jesus é homem Deus, mas essa confissão de fé, que crê em Jesus como homem e como Deus, que é central ao cristianismo, ela só pode ser feita a partir do poder do Espírito Santo, a partir do convencimento que o Espírito Santo traz a você e a mim. E isso gera um impacto definitivo na nossa vida. No início do Evangelho de Mateus que lemos, a ideia é reforçar que Jesus é o filho de Davi segundo sua humanidade, segundo a sua ascendência, mas filho de Deus, segundo a sua divindade, já que ele seria concebido por obra do Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Lucas, vemos a mesma estrutura, apresenta a mesma estrutura.
ele será chamado Filho do Altíssimo, será chamado Filho de Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 4, ele diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É importante, irmãos, nós nos lembrarmos que houve um debate muito intenso sobre este assunto no início da igreja, nos primeiros séculos. O assunto a respeito da natureza, ou melhor dizendo, das duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Havia muitos movimentos no início da era cristã, havia movimentos que questionavam a própria humanidade de Jesus, havia movimentos que questionavam a própria divindade de Jesus. No tempo, por exemplo, que o apóstolo João escreveu, e ele escreve suas epístolas, ele está combatendo um desses movimentos, o movimento docetista, cuja visão trazia a ideia de que Jesus, ele só parece ser humano, na verdade ele é apenas um espírito. Vejam que coisa louca, mas isso já era algo que se falava no primeiro século. Havia também um outro movimento meio judaizante, chamado ebionismo, que negava a divindade, a plena divindade de Jesus, negava o nascimento virginal de Maria, e todas essas heresias, elas construíam um arcabouço naquela sociedade que levava dúvidas a respeito de quem Jesus era. Segundo Irineu, João escreveu a sua primeira carta exatamente para combater esse tipo de heresia, a heresia de Cerinto, lá pelo ano 100. Uma heresia de influência gnóstica que não acreditava que Jesus de fato fosse Deus, né? Apenas filho de José e Maria, apenas um homem. Então, ao longo dos anos, a gente vai ver que a igreja vem lutando contra essa visão. No terceiro século, Paulo de Samosata, que foi um bispo de Antioquia, ele ensinava que Jesus era homem, mas que veio, deixou-se habitar pelo Logos divino, uma ideia totalmente grega, né? E aí esse Jesus, esse Cristo, apenas tinha contato com o divino, ou teve contato na hora do seu batismo. Então, esse movimento, esse pensamento, negava a encarnação de Cristo. Um outro personagem importante, Ário, no século IV, presbítero, veja que são líderes que levantavam questões que eram centrais à fé cristã e questões contrárias à base da fé cristã. Ário dizia que Jesus era apenas um semideus, um demiurgo, né? E para combater isso, a igreja se posicionou em alguns concílios, o concílio de Nicéia, né, e o concílio de Calcedônia, que se levantaram para dizer: Jesus é Deus, Jesus é homem. Aqui no credo da Calcedônia está escrito lá: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Vejam só: verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Irmãos, é óbvio que Jesus existiu e esteve entre nós. A história possui esses registros, os registros dos seus passos, de suas ações, de suas palavras, e a demonstração de que Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João escreve lá no Evangelho, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, Jesus, o Natal vem nos dizer que Jesus é Deus, que Jesus é verdadeiramente Deus, e qualquer proposta de crença que não ande nesta direção, não tem nada a ver com o cristianismo, como por exemplo várias seitas que
têm cara de cristianismo, mas que na verdade não são, como o mormonismo, como os próprios testemunhos de Jeová. Eles negam a divindade de Jesus, eles negam que Jesus seja Deus. Até o próprio kardecismo, que se diz cristão, ele nega que Jesus é Deus em carne, que Jesus se manifestou aqui como Deus em carne. Então, é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: Jesus foi um grande espírito evoluído, um grande profeta, um grande revolucionário. Não, irmãos, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E é curioso, porque eu gosto de um sermão do reverendo Tim Keller, lá da igreja de Redeemer, lá de Nova York, porque ele diz assim, que só há duas respostas para a pessoa de Jesus: ou ele foi um lunático, ou ele de fato é Deus. Quem fizer um exame acurado das Escrituras, ou tem que chegar à conclusão que Jesus era um lunático, ou tem que chegar à conclusão que Jesus é Deus. Esta é uma revelação crucial para nós, irmãos. Jesus tinha que ser homem, porque era necessário que ele nos representasse, vivesse nossas experiências, né? Nós precisamos ver que Jesus calçou as nossas sandálias, para poder fazer propiciação pelos nossos pecados, porque ele não pecou. Ele viveu todos os nossos problemas, mas ele não pecou. Ele experimentou as mesmas aflições, ele sabe as nossas dores, ele sabe as nossas limitações, mas ele não pecou. Por isso, irmãos, podemos chegar a Jesus e colocar sobre ele a nossa ansiedade. Por isso que quando estamos cansados, podemos atender a sua voz, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, neste Natal, é necessário celebrar que Deus veio a nós, em carne e osso. Deus veio intervir nessa história comum, de uma forma incomum, de uma forma extraordinária. Deus veio na pessoa de Jesus trazer luz para a nossa escuridão. O profeta Isaías já dizia na sua profecia: o povo que andava em trevas viu grande luz. Irmãos, celebrar o Natal é dizer que nós estamos depositando nossa fé não em homens, não em programas de homens, não em ideologias de homens, mas em Jesus, que é Deus. Nós não podemos calar a nossa proclamação, nós não podemos deixar de falar que Jesus é Deus e veio até nós. Entregue-se a Jesus. Nesse tempo de Natal, entregue sua vida, entregue sua família, experimente da fé em Jesus, receba-o como Senhor, creia nele como Deus, sua vida será transformada. Mas o Natal também nos vem dizer uma coisa que a maioria das pessoas, se não todas, detestam ouvir. O Natal vem apontar as nossas limitações. O Natal vem nos dizer que nós estamos perdidos, que a humanidade está perdida. E isso incomoda muita gente, porque o homem, o ser humano, do seu trono de autossuficiência, ele não consegue aceitar a ideia de que está sem rumo. O verso 21 nos diz que ele dará à luz um filho. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, a pergunta que podemos fazer é: por que Deus veio até a nossa existência? Por que Deus se fez gente? O verso 21 responde: para salvar o povo dos pecados deles. Mas o homem não pode salvar-se segundo os seus próprios esforços? A resposta é não. Não pode. A Bíblia é muito clara. A Bíblia mostra muitas evidências de que o pecado de Adão afetou toda a raça humana e nos separou totalmente de Deus. Gerou um abismo entre a humanidade e o seu Criador, um abismo intransponível por esforços humanos. Davi já escrevia no Salmo 14, nos versos 1 a 3, o seguinte: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem.
Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, mas um. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também pela morte, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O grande Agostinho escreveu no século V sobre Adão e sobre essa perdição, quando ele relata na Cidade de Deus o seguinte, na sua obra Cidade de Deus. Abre aspas: porque estávamos todos naquele homem, desde que todos nós éramos aquele homem que caiu em pecado por meio da mulher, que foi feita para ele antes do pecado, porque ainda não havia forma particular criada e distribuída a nós, na qual, como indivíduos, deveríamos viver, mas a natureza germinal da qual deveríamos ser propagados estava lá. E isso tem sido corrompido pelo pecado e amarrado pela cadeia da morte, justamente condenado. O homem não poderia nascer de outro homem em qualquer outro estado, e assim, o mau uso do livre-arbítrio originou-se. Do mau uso do livre-arbítrio originou-se toda a série do mal, da qual no seu encadeamento de misérias, escolta a raça humana na sua origem depravada, como de uma raiz corrupta para a destruição da segunda morte, a que não tem fim, exceção feita para aqueles que são libertos pela graça de Deus. Irmãos, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Isaías escreve muito claramente sobre isso no capítulo 59. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabemos também, já no pensamento dos reformadores, que uma das doutrinas dos primeiros pontos do calvinismo é a questão da depravação total. A questão de que todos pecaram. E quando olhamos ao redor, nós vemos a evidência de quão longe estamos. Que mundo é esse? Que sociedade é essa que se destrói, que se mata, que se odeia, que se corrompe? Nós só vemos fruto do pecado espalhado pela humanidade. E essa inabilidade do homem não regenerado de escolher as coisas de Deus, o homem não consegue. E Calvino mesmo, apoiado na doutrina de Agostinho, afirma que o homem está completamente contaminado pelo pecado original e condenado por sua depravação total. O pastor Sproul, ele usa uma expressão muito impactante. Ele diz que essa corrupção radical da humanidade atingiu todas as áreas da nossa vida. Não é que a gente não consiga fazer coisas boas, mas nada do que a gente venha fazer que seja bom, que seja uma virtude, é capaz de tirar de nós esse estado de contaminação, esse estado de separação. E ele então afirma que perante Deus nós somos indesculpáveis e sem Cristo somos irremediavelmente perdidos. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, para valorizarmos o anúncio do anjo, que disse que Jesus viria nos salvar. O Natal vem nos dizer, ano após ano, que sem Cristo nós estamos irremediavelmente perdidos. Sem Cristo não há solução. Mas o Natal também vem dizer que em Cristo há solução. E o nosso estado de solidão e desespero existencial é transformado, porque Jesus é a solução. Em Jesus nós podemos ser transformados. Em Jesus nós podemos ser regenerados. Em Jesus nós podemos ser redimidos. Podemos ser salvos da ira de Deus. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E qual é a condição sua hoje? Você já foi alcançado por essa mensagem da salvação, por essa percepção que você é pecador e necessita de Jesus? O meu apelo a você que ainda não se entregou, entregue-se a Jesus, experimente de sua presença, experimente da sua restauração, da transformação que Ele faz na sua vida, na vida da sua família. Mas por fim, por último, o Natal também vem nos dizer uma coisa muito boa, que Deus veio nos encontrar.
O verso 23 diz que ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pensa um pouquinho, por um momento. Jesus deixou a sua glória para vir habitar entre nós, na limitação do tempo e espaço, da nossa vida, das nossas dificuldades. Ele veio aqui viver e sofrer. E a pergunta é, o que faria Deus deixar a sua glória a ponto de se humilhar, se não o amor que Ele tem por seus filhos? Esse é um mistério, irmãos. Um mistério entender essa questão. Por que o Deus do infinito se deixou revestir de finitude? Por que Ele se encarnou em Jesus e se esvaziou? O apóstolo Paulo, quando explica isso aos filipenses, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz. E ele fez isso por amor. João, evangelista, no Evangelho, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Natal é um encontro com Deus, porque Deus veio ao nosso encontro. Jesus disse assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo algum lançarei fora. Celebrar o Natal é dizer ao mundo que Deus veio nos encontrar, que Deus veio proporcionar um encontro de libertação. Nós podemos enfrentar a crise que for, porque Deus veio nos encontrar, irmãos. Nós podemos passar fome e escassez, porque Deus veio nos encontrar. Nós podemos atravessar o vale da sombra da morte, porque Deus veio nos encontrar. Nós podemos atravessar tempos de epidemia, porque Deus veio nos encontrar. Então eu queria concluir essa meditação dessa noite, dizendo o seguinte: nós não podemos ceder a qualquer pressão que queira fazer-nos calar, que queira abafar a voz da anunciação, da chegada do Messias. Nós temos que sustentar e proclamar essa mensagem, ainda que custe nossa própria vida. Nós precisamos clamar em alta voz, que o Natal vem nos dizer que Deus se compadeceu de nós e se fez gente, e fez isso porque amou a você e a mim. E se Ele não tivesse feito, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. O Deus homem veio nos encontrar, veio nos trazer esperança de um novo dia, que nós continuemos a proclamar as boas novas de grande alegria a todos os povos, que na cidade de Davi nasceu Cristo, aquele que nos veio salvar da morte eterna. Que Deus te abençoe, que o seu Natal seja um Natal vivenciado nessa perspectiva, do Deus que veio te encontrar, do Deus que veio resolver as suas questões, do Deus que veio tirar você da escuridão, do Deus que te amou desde a eternidade, e se fez gente e morreu na cruz por você, para te dar salvação, para te dar libertação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus.